Capítulo 3. Gustave, o Beneditino. As diferenças, a expansão da fé, as novas cidades. Gustave era um jovem monge beneditino, de estatura mediana, muito magro, olhos negros, profundos e serenos. Portador de uma precoce calvície que, junto à cifose, provinda de herança familiar, conferiam-lhe uma aparência muito superior aos seus 20 anos. Extremamente culto, dominava o latim e o grego, a geometria e a matemática, a retórica e a gramática. Era um dos mais competentes copistas da abadia de Cluny, estudioso da arquitetura. Foi destacado para ajudar na orientação das obras de decoração da catedral. Assim como Thomas, era recém-chegado a Reims, chamados que foram graças à fama de suas tão distintas aptidões. Ao serem apresentados, a mão de pele grossa e cheia de calos de Thomas foi apertada com uma inesperável força e surpreendente firmeza, advindas da pequena mão de Gustave, recoberta de uma pele fina e lisa, própria de alguém que jamais necessitou carregar ou desbastar uma pedra bruta. Aqueles dois jovens jamais poderiam perceber ou mesmo imaginar que os seus destinos, subitamente, começaram a trilhar novos caminhos, assim que suas mãos se apertaram naquele cumprimento. Já tinha ouvido falar muito bem de sua capacidade artística, Thomas. Você é famoso como escultor, falou Gustave, em tom elogioso. Muito obrigado, padre, respondeu o jovem pedreiro. É famoso também por alguns de seus hábitos, digamos, inapropriados e contrastantes com o exercício de tão nobre e abençoada profissão. Assintosamente completou Gustave, logo no primeiro contato com Thomas. Não sei bem do que o senhor está falando, padre, mas se estiver se referindo à quantidade de cerveja que costumo ingerir, do número de mulheres de que preciso ter por semana para me manter calmo, das noites que costumo atravessar, cantando junto com meus amigos e das histórias mentirosas que só eu sei contar, posso lhe afirmar uma coisa. É pura verdade, respondeu com a velocidade de uma flecha desferida por uma besta, completando imediatamente com uma estridente gargalhada. Isso não são maneiras de falar e se portar dentro da casa de Deus. Ora, não disse nada demais. Não consigo enxergar pecado no que disse. Alegria, amizade, sexo e cerveja nunca foram atitudes pecaminosas. Meça suas palavras na casa de Deus e diante de um padre. Pois é, não sei onde deixei minha régua da justa medida. Por favor, senhores, vamos ao que nos trouxe aqui. Trabalho, interrompeu sabiamente Hélion. Espero que tenha noção daquilo que foi decidido no Sínodo de Arras sobre os detalhes iconográficos a serem desenvolvidos nas imagens que adornarão não só essa, mas todas as igrejas, catedrais e capelas que estão sendo construídas por todo este continente, disse em tom irônico o alteroso padre ao rude artesão. Quer que eu lhe diga ou prefere conferir os detalhes diretamente em minhas esculturas? Com seu habitual ar de superioridade, desafiou Thomas. Meu caro escultor, só espero que atinja as exigências estabelecidas naquela reunião, esculpindo as verdadeiras feições de Jesus, Maria e todos os santos em prol do melhor entendimento e propagação da fé, pelos milhares de cristãos que deverão frequentar nossa catedral. Por isso, desde já, devo lhe advertir. Serei rigoroso com o seu trabalho. Desculpe-me, mas quais são essas exigências? Perguntou o mestre Hélion. Para evitar erros e confusões por parte dos fiéis, todo desenho, pintura ou escultura dos divinos representantes da Santa Madre Igreja deverão respeitar o que foi decidido, após inúmeros e polêmicos debates durante o sínodo ocorrido na bela cidade de Arras. Vou lhe dar alguns exemplos. Vamos começar pelos anjos, que, a partir do que foi acordado, sempre terão asas, sempre estarão descalços e nunca estarão com o sexo à mostra. Os apóstolos também sempre estarão descalços,
para que nunca mais os dois maiores mártires do cristianismo sejam confundidos. São Pedro sempre terá cabelos crespos, e São Paulo será sempre calvo com uma longa barba. Muito interessante, Padre Gustav, comentou com entusiasmo Hélio. Não é só isso. A auréola, disputada por todos durante séculos, apenas será permitida aos santos, a ninguém mais. A exceção é Jesus Cristo, que, além da auréola sobre a cabeça, estará sempre associado à cruz, símbolo maior do cristianismo. Estou impressionadíssimo, Padre Gustav. Vocês, clérigos, estão desenvolvendo um inacreditável sistema de aprendizagem simples e altamente eficaz para todos os fiéis. É justamente o que queremos, mestre, levar os ensinamentos da Bíblia a todos os fiéis, principalmente aos mais humildes e aos iletrados. Mas nada disso será possível se não pudermos contar com a ajuda de todos os obreiros de sua corporação, principalmente de um competente mestre dos arcos, como o senhor, e de um exímio mestre escultor, como você, Thomas. No que depender de mim, de meu maço e de meu cinzel, o senhor terá de começar a rezar em breve, inúmeras missas por dia. Ao assim falar, gargalhou debochadamente. Reconheço sua capacidade profissional, meu caro Thomas, porém, para evitarmos maiores atritos, acredito que seja salutar procurar uma maneira de nos entendermos. Haja vista que teremos muito trabalho pelos próximos anos. A rápida expansão do cristianismo em direção às regiões mais setentrionais da Europa, fruto do incansável trabalho evangelizador dos povos bárbaros, fez desafios inusitados postarem-se frente à Santa Madre Igreja. Dentre eles, um dos mais urgentes era onde e como acolher, com conforto e segurança, tantos fiéis durante as cerimônias eucarísticas. E esse desafio estava diretamente relacionado com a capacidade criativa e laborativa da Corporação dos Pedreiros Livres. Como construir templos suficientemente grandes, capazes de abrigar toda a população de uma cidade e de seus arredores? Como construir igrejas suficientemente luminosas e arejadas? Desafios esses cada vez mais complexos, quando se avançava pelas regiões ao norte do continente europeu, onde os dias se tornavam extremamente curtos e sua luminosidade natural esmaecida nos meses de outono e de inverno. Como substituir o uso de madeiras, facilmente inflamáveis, pelas velas dos devotos por pesadas e desajeitadas pedras? A solução para todos esses problemas talvez tenha nascido pelas mãos de um arquiteto anônimo, em torno do ano de 1140, em Paris. A ele foi encarregada a tarefa de reconstruir o coro da Abadia Real de Saint-Denis, idealizada pelo abade Suger. As soluções arquitetônicas empregadas pelo mestre arquiteto jamais tinham sido aplicadas, e os resultados vieram a se tornar uma nova e revolucionária tendência na arte de construir a partir do século XII. De forma totalmente original, foram empregados botaréus ou arcobotantes externos para suportar a maior parte do peso das edificações, retirando essa função de grossas e deselegantes paredes de pedra. As paredes, que até então desempenhavam importante papel na sustentação das catedrais, tornaram-se uma espécie de cortina, mais fina, elegantes e extremamente decorativas, contendo em amplos vãos maravilhosos vitrais, que tinham a capacidade de captar o máximo de luminosidade e de arejamento para o interior das catedrais. A partir de altíssimas colunas, até então inexistentes na arquitetura da época, surgiam arcos pontiagudos em direção ao teto para sustentar inovadoras abóbadas caneladas. Esse novo desenho de arcos exigia menos apoio que os arcos semicirculares até então dominantes no antigo estilo românico. O magnífico resultado obtido 4 anos mais tarde, após o início das obras em Saint-Denis, inspirou todo um continente a construir catedrais jamais imaginadas antes. Elas, de tão altas, pareciam tocar os céus com suas torres e suas abóbadas. De tão iluminadas, pareciam receber todo o esplendor divino em forma de luz. Magicamente,
Essas novas catedrais apresentavam surpreendente sensação de leveza, provocada por suas estruturas erguidas somente com pedras e argamassa. Adentrá-las era ter a nítida impressão de estar no Éden. Caminhar por entre suas colunas era sentir-se quase insignificante perante a grandeza do Criador. Deparar com seus imensos e coloridos vitrais era sentir-se tocado por Deus, através da representação mais bela de sua onipresença. A luz. Muito além de colunas de pedras, abóbadas inovadoras e vitrais multicoloridos, as soluções oferecidas pela genialidade dos mestres arquitetos transcenderam o significado simplesmente material e estrutural, conferindo às novas catedrais uma acepção mística, sagrada, gloriosa, que jamais deixaria de tocar e encantar os corações de qualquer pessoa, mesmo os não cristãos e até mesmo os ateus. As novas catedrais solucionavam muitas das necessidades de uma igreja que crescia em vigorosas passadas numa incansável marcha evangelizadora, disseminando a fé cristã por todo o continente. Nascia, assim, o Opus Francigenum, o modo francês de construir, ou o estilo gótico. Passadas algumas semanas desde que se conheceram, começaram a aprender padre e pedreiro a se respeitarem, muito lentamente, é claro. Isso foi decorrente da admiração mútua que, de forma comedida, desenvolveu-se entre eles. Talvez cada um fosse exatamente o que o outro gostaria de ser. Thomas era detentor de uma inegável soberba, provinda de uma força e de seu destemor incomuns. Essa característica, aliada ao fato de ser um extraordinário escultor, fazia com que ele se julgasse um homem completo, nada mais tendo a aprender durante a vida. Já Gustav, com sua aparência franzina, desprovido de qualquer dote físico ou talento natural, enveredou-se para o conhecimento. Com cativante humildade, descobriu os limites de sua ignorância, aprendeu a ouvir os mais sábios, curvou-se a Deus. Os dois eram assim, cada um em seu modo, até o dia em que se conheceram. Certa vez, impaciente com o atraso de Gustav, Thomas pôs-se a resmungar e a bravejar, próximo ao Pórtico dos Santos, no transepto norte. Disseram-lhe que se acalmasse e procurasse o padre junto à entrada principal da catedral. Lá chegando, o destemperado pedreiro deparou-se com uma cena que tocou profundamente seu aparente coração de pedra. Gustav lavando os joelhos ensanguentados de peregrinos devotos de Nossa Senhora que recém completaram o difícil trajeto daquele imenso labirinto. A angelical solicitude de Gustav, frente a rostos que misturavam sorrisos e lágrimas, alegria e dor, e a indubitável sensação de alívio e de presteza daqueles seres perante Deus por terem cumprido suas promessas de fé, fizeram suscitar inúmeros e conflitantes sentimentos em Thomas. Desde então, o enciumado Thomas passou a observar Gustav em suas inúmeras atividades. Admirava-se, com sua extrema paciência, nas improvisadas aulas de catecismo com as crianças, momento em que adorava contar fábulas, sempre muito divertidas. Muitos se perguntavam de onde o padre conseguia tirar tantas e tão boas histórias. Qual seria sua fonte de inspiração? Isso era um segredo que o jovem monge guardava a 7 chaves. Thomas surpreendia-se com a facilidade com que Gustav ensinava música às crianças. Nessas ocasiões, o padre estava sempre acompanhado de uma menina, de seus 13 anos, de longos e cacheados cabelos negros. Ela, invariavelmente, trajava um vestido branco, sem adereços, simples como não poderia deixar de ser. Nas mãos carregava seu inseparável saltério de 13 cordas, de onde tirava notas simples para suas doces e inocentes melodias. Tudo na vida de Beatrice era muito simples, menos seus sonhos. Para trazer mais incômodo a Thomas, Gustav, apesar de sua pouca idade, era considerado um profundo conhecedor dos mais tradicionais fundamentos da teologia cristã, sem esquivar-se de entender e, sobretudo, participar das discussões filosóficas que fervilhavam nas grandes abadias, mosteiros e, principalmente, nas inúmeras universidades já existentes
por todo o continente europeu. Quando estudava em Paris, por pouco não foi aluno direto de Tomás de Aquino, que morrera antes de sua chegada, mas nem por isso o jovem padre deixou de assimilar os instigantes princípios da escolástica, a filosofia da era medieval. Sempre procurava conciliar os valores da fé com os valores da razão, tão defendidos pelo boi mudo, apelido do corpulento e discreto dominicano Tomás. Gustav, nas raras oportunidades, gostava de falar sobre as ideias filosóficas e teológicas de Tomás de Aquino. Seu entusiasmo era tal que chegava até a compará-las a uma catedral gótica, primeiramente pela forte e inabalável estrutura consolidada pela razão, e depois pelo arrebatador impulso para o alto, alcançando a proximidade com Deus pelas imensas torres da fé. Thomas e Gustav conversavam muito durante os trabalhos, sem que isso, em momento algum, tirasse a atenção do jovem mestre ao esculpir as imagens, definidas e criteriosamente inspecionadas pelo monge. Gostavam de falar sobre suas infâncias e sobre as peculiaridades das regiões onde nasceram. Em momento algum, Thomas perdia a oportunidade de frisar que era um verdadeiro integrante da legendária família Herdstone, de Newcastle, ao norte da Inglaterra, fronteira com a Escócia. Relatava com detalhes que sua família se originou quando o decurião Pietrus, militar e arquiteto romano, integrante do Collegia Fabrorum, foi destacado pelo imperador Adriano para participar da construção da Grande Muralha em defesa do povo inglês, nas frequentes invasões dos povos do norte. Thomas contava com minúcias que, após ter sido vítima de uma emboscada, Pietrus foi salvo por Alana, filha de um poderoso druida que, de tão linda, mais parecia uma deusa celta. O improvável casal deu origem a Glenn Herdstone, que se tornou o patriarca da mais antiga e competente família de pedreiros do norte da Inglaterra. Uma tradição de quase 1000 anos. Orgulhosamente declarava com fervor, brilho nos olhos e um largo sorriso o jovem escultor. Gustav, por sua vez, falava, sem entrar em muitos detalhes, do castelo em que nasceu, de seu único irmão que, juntamente com seu severo pai, controlavam as terras da família, um longínquo feudo ao sul, próximo ao Mediterrâneo, na magnífica região da Occitânia, o que explicava o discreto, porém distinto sotaque do jovem padre. Apesar de tantas diferenças, os dois jovens apresentavam afinidades e, depois de algumas semanas, uma certa amizade, porém ainda não posta à prova. Apesar da admiração, uma coisa completamente estranha e inimaginável para o jeito de ser de Thomas chamava-lhe a atenção com relação a Gustav. O padre nunca ria. Sequer chegava a esboçar um sorriso. Suas feições permaneciam sempre incólumes, mesmo naqueles momentos engraçados em que todos riam e se divertiam, até mesmo os outros religiosos, menos Gustav. E como isso incomodava o jovem pedreiro? O que o levaria a ser daquele jeito? Que verdade esconderia o culto e franzino monge? A partir do século XI, o continente europeu, essencialmente agrícola, começou a se entregar a um lento processo de urbanização. Apesar de pestes avassaladoras e de guerras intermináveis, um resistente otimismo e uma inabalável fé reinavam nos corações das pessoas. Ora, o ano 1000 chegou, passou, e o mundo não acabou como antes se previa. Os clérigos, os nobres e o povo em geral, cada um com sua nata e distinta vocação, ainda sustentavam a tradicional e imutável estrutura social medieval. Uns rezavam e se salvavam, outros guerreavam e enriqueciam, e aqueles que faziam parte da classe mais populosa e menos valorizada simplesmente trabalhavam em prol das outras duas sem nunca prosperar. Durante os anos das Cruzadas, um sem número de pequenas cidades surgiu, impulsionado pelo crescente comércio desenvolvido por mercadores, viajantes, produtores rurais independentes, corporações de ofício, profissionais liberais e inúmeras ordens de cavaleiros como a dos templários. A inovadora vida das cidades
ocasionou lentas, porém profundas e decisivas mudanças em tudo o que era tradicional. A burguesia começou a ocupar gradativamente um amplo e definitivo espaço até então indisponível na antiga organização social medieval. Nesse círculo virtuoso de expansão social, a propagação da fé cristã teve um papel crucial. A cada nova cidade que era fundada, surgia a imediata necessidade de construção de uma igreja para abrigar os fiéis. Porém, os cidadãos não se contentavam com uma simples e pequena igreja para rezar e procurar a salvação divina. Queriam, sim, que suas cidades abrigassem os maiores e mais belos templos já construídos, e que eles fossem o depositário das relíquias de tantos homens e mulheres que, por seu exemplo de dedicação e de fé em vida, eram canonizados ao partirem ao encontro de Deus Pai. Algumas igrejas, dada a importância de seu santo protetor e a riqueza de seu relicário, atraíam milhares de peregrinos, mantendo viva a antiga tradição devocional das grandes peregrinações, ato irrefutável de perseverança e de sacrifício. A devoção e o culto a Maria encontraram seu auge no século XIII. Grande parte das imensas catedrais foram construídas em louvor a Nossa Senhora, abrindo suas portas para os fiéis lá recitarem o rosário. Nessa época também foi instituído o dia de Corpus Christi, com sua tradicional procissão. A religiosidade imperava absoluta no imaginário das pessoas e manifestava-se constantemente no trabalho, na família, nas relações sociais. Cristo era o modelo de vida a ser alcançado pelas pessoas. A Corporação dos Pedreiros Livres, detentora de profunda fé e devoção ao cristianismo, encontrou no Evangelho de João e nos preceitos dos franciscanos a inspiração divina de um ideal comunitário, em que a prática desinteressada da caridade e a valorização da vida fraternal transcendiam outras formas de elevação espiritual. Esses valores religiosos reforçaram ainda mais a união fraternal e a organização de uma corporação cada vez mais atuante na construção de um novo modelo de sociedade. O início da construção de mais uma igreja atraía para a cidade um enorme contingente de pessoas, das mais diversas origens, profissões, crenças e costumes. Elas vinham em busca de trabalho fixo e transformavam a cidade em um local atrativo para itinerantes como comerciantes, artistas, clérigos de distintas ordens, artesãos, cavaleiros e todo tipo de aventureiros, oriundos das mais diferentes regiões daquele vasto continente. As áreas urbanas tornaram-se grandes caldeirões repletos de diferentes ideias, de tradições, de costumes, de verdades, de mentiras, de necessidades e de circunstâncias. Eles eram continuamente aquecidos pelas chamas da vaidade, da ganância e da intolerância. Essa era a receita de um elixir inebriante, capaz de entorpecer os limites da ponderação e da razão, transformando todo aquele que dele provasse, por mais pacato que fosse, em um impetuoso e inconformado crítico de um sistema social antigo que tentava por todos os meios resistir às crescentes mudanças em que vivia o século XIII. Começaram a surgir inevitáveis choques de interesse entre a tradicional e, até então, inabalável civilização feudal, essencialmente rural, senhorial e teocrática, e a nova classe burguesa. Classe essa composta por ricos e poderosos comerciantes, mestres em ganhar dinheiro, profissionais liberais não atrelados a vínculos escravagistas, impostos pelos senhorios, novas ordens de cavaleiros e poderosas corporações de ofício. Novas ordens religiosas, como a dos franciscanos, que ousavam ter uma visão cristológica diferente do estabelecido por Roma, obtiveram uma surpreendente aceitação e difusão de seus valores morais e espirituais entre os integrantes da nova classe social que gradativamente emergia. Não deixaram de surgir correntes de pensamento que contestavam o poder e os métodos da Santa Igreja. A fé chegou, por muitas vezes, e em diversas regiões, a ser abalada por momentos de declínio.
decorrentes do deterioramento na relação de confiança mútua entre povo e igreja. Todos, cada um a seu modo, clamavam por mudanças em prol de uma sociedade mais justa e igualitária, com uma maior valorização do homem pelo próprio homem. Os envolvidos nessa nova vertente de organização social passaram a trocar, entrelaçar e correlacionar ideias inovadoras, causando um lento, porém progressivo efeito reformador nos relacionamentos de trabalho, nos conceitos de liberdade, nos limites do poder político, nas formas de expressão artística e até mesmo na interpretação da fé. Com isso, sementes da razão começaram a ser plantadas nas novas cidades do século XIII.